Vamos meter pau na matéria, porque semana que vem vocês vão ter semana de palestra, né? Exatamente. Então eu não vou poder ter que tacar a matéria hoje, senão atrasa. Nem vai corrigir a prova? Não. Depois, se alguém quiser, pede em particular comigo e daí eu vejo. Porque se eu fazer a correção da prova hoje, daí eu perco tempo com a matéria. E aí a gente não consegue ver tudo para a gente chegar na parte que eu quero de banco de dados. Beleza. Tranquilo, pessoal? Não é uma obrigatoriedade, tá? Fazer a vista de prova. A gente faz por comodidade. Mas como nesse caso vai atrasar muito, eu não vou conseguir dar para vocês. Ainda tem que passar o trabalho que eu vou colocar até amanhã para vocês fazerem. Beleza? Na aula passada, até a última aula, nós falamos de cardinalidade, correto? Correto. Certo? Então, nós falamos lá que a gente falou sobre entidade, falou sobre relacionamento e cardinalidade. E aí, quando chegou na cardinalidade, nós falamos que a cardinalidade ela tinha dois tipos, correto? O primeiro tipo dela era o tipo mínimo e depois o máximo. Onde o mínimo dava sentido de obrigatoriedade, se podia, se era obrigatório ou não, 0 ou 1. E o máximo era a quantidade máxima de relações entre duas entidades, tá certo? Tranquilo? Tranquilo. Tudo que é mais de 1 é? N. Muito bem. Então, vamos lá. Agora nós vamos colocar mais algumas coisinhas em relação ao nosso modelo de entidade e relacionamento, beleza? Vamos falar então atributo, tipo de atributo, grau de relacionamento e vamos fazer a leitura correta de um DER. Certo? Então, vamos lá. O que é atributo? O atributo, numa descrição textual, são adjetivos, tá certo? Que no caso eles vão denotar o quê? Características de uma entidade. Então, olha aqui nessa frase, ó. Cada funcionário é numerado, quer dizer, tem um número, pelo seu CPF. É nomeado, quer dizer, possui um nome. É datado, com data de contratação. Tem um tempo de serviço e pode ter 2 telefones de contato, sendo um residencial e outro celular. Então, nós temos aqui a nossa entidade, que é funcionário, que é o cara que eu quero guardar as informações. E aí nós temos algumas características. Que características são essas? São, entre as qualidades, né? Vamos dizer assim. O que é? São dados que eu desejo armazenar desse cara. O que eu quero armazenar dele? O número dele, que é, por exemplo, a chapa dele, né? O CPF dele, certo? O nome dele, a data de contratação desse cara, eu preciso saber. Qual é o tempo de serviço dele, tá? E o telefone de contato dele, sendo ele residencial e outro celular. Então, nós vamos estar colocando o quê? Nós vamos estar detalhando quais são as informações da entidade funcionária que eu desejo manter a informação. O adjetivo é um detalhamento das características de uma entidade que nós estamos guardando informação. Tá certo? Professor, mas por que a gente tem que guardar essas características, esse detalhamento? Lá na frente, lá no futuro, quando a gente começar a programar no banco de dados, como um todo, essa leitura da entidade e do atributo, ela vai virar uma tabela. Então, toda entidade vai virar tabela. Beleza? Beleza. Tá certo, então. Se toda entidade vai virar tabela, o que o atributo vai virar? As colunas da nossa tabela. Estão conseguindo enxergar? Estão conseguindo identificar essa situação toda? Acredito que sim. Se a entidade é alguma coisa que eu desejo guardar, alguma informação que eu quero guardar, as características dessa entidade, que é os nossos atributos, que são o detalhamento dessa entidade, vai ser a nossa coluna da nossa tabela, tá certo? Então, como a gente vai representar um atributo no modelo de entidade de relacionamento? Através de uma elipse ligada a uma entidade. Então, olha aqui, ó, eu tenho aqui o nome,
tá certo? E esse nome é ligado a uma entidade. Essa entidade é a entidade funcionária. Então, esse detalhamento nome é um detalhamento nome da entidade funcionária. Beleza? Professor, eu posso ter um outro detalhamento de uma outra entidade ligada aqui? Não. Na entidade só vai ter detalhamentos, quer dizer, os atributos específicos a ela. Cada entidade tem atributo específico a si mesmo. Beleza? Então tá. Então vocês entenderam o que é atributo? Tá, eu escutei um sim aí de fundo. O que é atributo? Atributo é o detalhamento da entidade. É o que eu vou guardar da entidade. Tá certo? O que eu vou guardar. Se você montar um cadastro de clientes, o que você vai perguntar de informação na tela? O que você vai colocar de informação lá? Atributo. O que você vai colocar para o professor preencher? Quais são os campos que você... Fala aí um campo aí no cadastro de cliente. Nome, CPF, telefone. Tudo isso que você está falando é Tudo. atributo. Ah, professor, então os campos da tela que aparece, que a gente coloca lá, ele é exatamente as colunas que você está guardando no seu banco de dados. Ah, eu não guardo em variável? Não, por quê? Porque se você guardar em variável, quando você desligar o computador, vai acontecer o quê? Some. Entendeu, pessoal? Sim. Tá bom. Porém, atributo não é tão simples assim, tá? A gente vai dar uma complicada no atributo. O atributo, ele tem alguns tipos. Então, os tipos de atributos se referem ao comportamento dado a cada um deles. Nós temos 3 tipos. Um atributo do tipo composto, multivalorado e o determinante. Além do atributo convencional, que é o atributo comum, tá certo? Que é um atributo que não tem nenhuma desses tipos atrelados a ele. O primeiro é o atributo composto. O que é o atributo composto? O próprio nome fala. O que significa a palavra composto? É alguma coisa que tem associação, correto? Por exemplo, o nosso nome. Por exemplo, o meu nome, Leonardo Demarchi Ferrareto. Eu tenho o meu nome, o meu pré-nome e o meu sobrenome. Qual é o meu sobrenome? Ferrareto. Qual é o meu nome? Leonardo. Não. Desculpa. Pré-nome, nome do meio e sobrenome. O meu sobrenome é Ferrareto. Qual que é o meu nome do meio? Marchi. E qual que é o meu prenome? Leonardo. Então, isso é uma característica de um atributo composto. Mas, professor, então todo nome é um atributo composto? Depende. Depende do quê, professor? Depende se o teu cliente, se o teu usuário, se a necessidade do software a qual você está desenvolvendo vê isso como prioridade. Ah, então quer dizer que nem todo campo nome é um campo composto. Não. Às vezes você pode ter um campo e você vai ter nome e sobrenome para guardar separados. Tá Mas certo? faz diferença? Faz diferença. Ó, por que faz diferença? Vamos abrir o nosso amigo Excel. Vamos lá. Campo nome. Leonardo Demarchi Ferrareto. Beleza? Sim. Tá aqui. João da Silva. Maria José da Silva. Ela Demarchi Ferrareto. Então a gente tem aqui 4 pessoas, certo? Imagina se a tabela fosse composta da seguinte maneira: nome, sobrenome. Leonardo
Marcha. João, da, Maria, José, da, Marcelo, eu vou armazenar em um atributo, aqui eu estou armazenando em dois atributos. A composição dos dois me dá a conjunção do nome. Professor, o que é mais fácil? Uma pesquisa é muito mais simples você pesquisar uma string pequena do que uma string grande. Por quê, Mas professor? não daria conflito, professor, por exemplo? Não, As pessoas podem ter sobrenomes diferentes. não. Não dá conflito, não. Aí, Como é por que exemplo, conta? Como é que você deu o conta? exemplo do 3 e do 4 aí. Os dois têm sobrenome de Silva. Sim, mas não tem conflito isso aqui. Eu pensei que isso poderia gerar algum conflito. Mas o que você diz como conflito? Por exemplo, eu quero pesquisar. Ele vai pesquisar pelo sobrenome da pessoa. Entendeu? Por isso que eu digo conflito. Ah, às vezes vai pegar uma... Não, você vai pesquisar todo mundo que é Silva, ele vai trazer. Aqui é a mesma coisa. Você pesquisar todo mundo por Silva vai ser a mesma coisa. Isso aqui Então é por que João. usar um e não o outro? Como assim? Porque se dependendo da pesquisa vai ter o mesmo resultado. É o que eu estava falando agora. Tem duas coisas que dependem. Primeiro, a regra. Se a regra de desenvolvimento do seu software pede para que seja assim ou assim. Padrão, isso aqui padrão norte-americano. Padrão norte-americano usa desse jeito. O padrão nacional usa desse jeito. Beleza? Beleza. Questão de custo. Questão de custo. Como é que faz contagem de caracteres de uma célula? Sabe? Deixa eu pesquisar aqui. Não. Número de caracteres no Excel. Tá aqui. É a função num.carac. É isso? Igual. Aqui. Num.carac. Tá aqui. 28. Certo? 2, 3, 4. 27. Então eu vou ter que pesquisar 28 caracteres, 13 caracteres, 19 caracteres e 27 caracteres. Eu já vou explicar o motivo. Beleza? Igual. Caraca. Isso. Pergunta simples. É mais fácil você achar uma agulha num palheiro com 28.000 palhas ou uma agulha num palheiro com 9.000 palhas? 9. 9. Tá certo? Quando você faz uma pesquisa em banco de dados através de uma string, você percorre a string inteira. Certo? Vai percorrer aqui, você vai percorrer aqui, vai percorrer aqui, vai percorrer aqui. Nesse caso, quando você só tem um lugar, você só percorre uma única situação. Pode, claro. E vamos lá. Trabalhando no pressuposto. Então, quer dizer que antes dele achar o nome da pessoa, ele meio que faz uma pré-seleção para tipo, diminuir o nível de processamento? Depende. Porque eu fico pensando, certo, mas não seria mais prático procurar em direto? Aí você mesmo falou que é mais fácil procurar em 28.000 ou em 9.000. Aí faz um filtro, é por isso que eu coloquei isso. É para diminuir o tempo de processamento? Sim, o consumo. É, o consumo de processamento. Porque assim, ó, em banco de dados, uma regra é clara, para vou dar para vocês. É muito mais eficiente uma consulta ela ser realizada partindo da chave primária. Eu estou avançando já situações com vocês, beleza? Partindo de uma consulta na chave primária, porque a chave primária tem um índice atrelado a ela, e é um índice clusterizado, onde ele já tem toda uma performance já atrelada dentro da tabela, do que você pesquisar em um campo, por exemplo, qualquer, principalmente se for um campo somente string. Ah, professor, não deve ser feito? Não é que não deve ser feito, o custo é maior.
Entendeu? O custo é maior pesquisar num campo onde não tenho nada atrelado a ele do que pesquisar, por exemplo, numa chave primária que tem um monte de coisa atrelada a ela que vai melhorar a performance. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu estou fazendo uma consulta em uma tabela que é bem grande, por sinal, sabe que é essa tabela aqui, aonde eu estou fazendo um like, eu estou pesquisando tudo que começa com as 3 palavras ZZZ, beleza? Então, olha lá, vou começar a pesquisar. Demorou aqui nem um segundo. Vamos ver o custo dessa consulta. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Então, olha aqui, ó, tem um índice scan, uma tabela que nem era para usar, mas ele está usando, não sei porquê. Aqui eu tenho um custo de 28%, índice scan, muito grande. Vamos ver. Aqui eu tenho um custo bom, índice SIC. Aqui outro custo bom, índice SIC. Por quê? Porque eu estou fazendo uma conjunção aqui pela chave primária, e aqui não. E aqui eu estou fazendo um fio. Então vamos supor que eu queira pegar, sei lá, somente um negro. Esse aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui. Placa igual esse. Vai vir rapidinho, certo? Tá aqui. Loop alinhado. Olha lá, muito mais prático, tá vendo? Muito do que fazer like, ó. Ó, eu já tenho um custo muito melhor, ó. SIC, 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 SIC. Tudo que é SIC em banco de dados é bom, tá? É bom. Vou fazer aqui, ó. CND. Lá. SIC, SIC, scan, scan. Então, quer dizer, eu já voltei um monte de coisa, beleza? Eu estou procurando alguma coisa, isso aqui é um caractere coringa. Então, eu estou elevando o custo da minha consulta. Quando eu dou um alvo certeiro para ela, vou pegar um alvo certeiro qualquer aqui. Quando eu dou um alvo certeiro, por exemplo, esse cara aqui, que no lugar de eu procurar um like, eu dou uma chamada direta, eu tenho uma diminuição do custo da minha máquina, certo? Ó, eu já tenho índices perfeitos, ó. Índices perfeitos, beleza? Ordenado true, olha lá. Ordenado true. Então, quer dizer, ele já sabe aonde ele tem que ir. Ele está indo em fornecedor, nem era para ir em fornecedor. E aí ele demora menos? Ele tem um custo menor de operação. Mas, professor, qualquer uma das mensagens aqui deu menos de 1%. É óbvio que não tem ninguém rodando aqui agora nesse momento. Mas tem consulta que eu faço aqui dentro que chega a demorar 1 minuto, certo? E o pessoal fala assim, tem que pesquisar tudo que começa com a letra, não sei o quê. Então, assim, toda vez que a gente faz uma pesquisa em cima de um campo string, ele é mais custoso do que a gente fazer em cima de um campo varchar, de um campo inteiro, tá certo? Quando a gente faz uma consulta num campo string que é obrigatório, quanto menor for o tamanho dela, mais fácil é para o banco de dados achar. Concorda? Você quer achar a tua namorada no meio de 28 mil pessoas ou no meio de 9 mil pessoas? É mais fácil eu achar no meio de 9 mil pessoas do que achar no meio de 28 mil pessoas. Entenderam? Sim. Sim. Tá bom. Voltando aqui Eu só fiquei na... Não dá pra explicar. Você tem que explicar, porque se você não souber... Não, eu tô tentando achar uma boa explicação pra pergunta que tá na minha cabeça, entendeu? Mas qual é a pergunta que tá na sua cabeça? A minha pergunta na minha cabeça é porque, por exemplo, quando você foi direcionado, aparentou ser mais rápido. Aparentou não, ele é mais rápido. Então, não seria mais fácil colocar já o nome da pessoa, então? Então, mas é aí que eu estou falando para você. Depende da regra do seu banco. Quem vai determinar essa regra é o teu cliente, não é você. Ou seja, porque ela precisa. Exatamente. Se o teu cliente fala, eu preciso que seja separado, sei lá, eu quero que o nome da pessoa seja separado do sobrenome. Entendeu?
Aí agora, Sim. porque tem um banco da Microsoft, que exemplifica bem isso. Deixa eu abrir aqui. Não, é que eu tô pensando, por exemplo, uma clínica médica, É, certo? Precisa separar o nome dos pacientes, certo? é, Ó, conter o histórico deles. é. Então o médico vai digitar, então vai subir depois o histórico para o médico. Nome, é bom o CPF, porque já vi casos de a pessoa ter o mesmo nome. Então é bom ter o CPF também para poder identificar entre um e outro. Ó, esse banco, eu não vou ter. Esse tá aqui. Ó, eu não vou estar com ele aqui agora, nesse momento. Mas tem um banco da Microsoft que ele deixa bem claro essa situação, certo? Bancos que são produzidos para sistemas, por exemplo, norte-americanos, eles trabalham com esse esquema de nome e sobrenome. Porque o nome da pessoa lá nos Estados Unidos não é o Leonardo. Lá eu sou Ferrareto, entendeu? O Leonardo é um apelido, Eles pegam sempre pelo sobrenome. entendeu? Então sempre o seu sobrenome é o seu nome, certo? Isso aí vai depender do que o teu cliente vai querer. Não significa que todos. Comumente, você só vai ser isso aqui, ó, só nome. Tá? Não, dificilmente você vai ter um sistema lá que tem nome e sobrenome. Não, tem sim. A menos que você trabalhe em uma empresa. Não. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, tem. Tem um sistema lá que ele é assim, que é diferenciado. Entendeu? É Mas que nem assim, você falou, professor, depende mesmo do cliente. depende do Às vezes você cliente. pode estar trabalhando com uma empresa norte-americana e ela quer que você desenvolva o software para ela, ou seja, você vai ter que usar a diretriz Ou norte-americana. você trabalha para uma empresa que você está desenvolvendo um software de estatística, por exemplo. Certo? E a empresa quer que tenha isso separado, que ele quer contar. Ele faz, sei lá, você vai desenvolver um software BGE, vai ter que calcular o número de pessoas que tem o sobrenome Silva. Cara, é muito mais prático você pesquisar em uma coluna do que você garimpar uma coluna a palavra Silva. Realmente, Entendeu? esse ano eu tô E fazendo. aí existe ainda uma outra regra. Você quer que o Silva seja o quê? O último nome ou ele pode ser o sobrenome, o nome do meio? Porque tem essa também. Entendeu? E quando você utiliza um filtro coringa em cima de uma pesquisa, você tende a colocar um dificultador ainda maior para ele. É que eu não quero entrar nesse detalhe agora, porque senão a gente vai criar uma confusão muito grande. Tá certo? Certo. Mas obrigado. Em relação ao atributo composto, Tranquilo. tranquilo. Beleza. O atributo composto é aquele atributo que tem atributos associados a ele. Exemplo esse aqui, ó. Tá certo? Atributo multivalorado. O que é o atributo multivalorado? O atributo multivalorado, ele pode assumir um conjunto de valores para cada ocorrência, ou seja, para o mesmo nome de funcionário, eu posso ter até 3 vezes o atributo telefone, 4 vezes o atributo telefone, 5 vezes o atributo telefone ou uma única vez. Ou seja, o atributo pode ter mais de um valor para o mesmo funcionário. Aí nós damos o nome de atributo multivalorado. Consequentemente, quando acontece isso, nós temos uma cardinalidade associada a ele. Seguindo o mesmo esquema que está seguindo lá da cardinalidade entre duas entidades. A mínima para dizer em relação à obrigatoriedade e a máxima para falar o número, o valor exato, né? Quantas associações, quantos valores pode ter para aquele atributo. Beleza? O que significa
multivalorado opcional. Quando você falar que, olha, eu tenho um atributo telefone de contato, que ele é multivalorado, se ele for 0, é porque ele pode ou não ter valor nesse atributo, certo? Quando ele é 1, obrigatoriamente, esse atributo tem que ser preenchido. Na cardinalidade máxima, o 1 é só para seguir regra, mas veja bem, se eu tenho um atributo multivalorado, com cardinalidade máxima 1, ele não é um atributo multivalorado, ele é um atributo comum. Então, o atributo multivalorado sempre ele vai ser cardinalidade N. Tudo que é mais que 1 é N. Tá certo? Vocês conseguiram entender isso? Acho que sim. Acho que sim. Vamos lá, vou explicar de novo. Se eu tenho um atributo telefone que só pode ter um valor, ele é multivalorado? No máximo um valor? Não, ele é um atributo comum. Agora, não, ele pode ter mais que um valor. Ele pode ter 1, 2, 3, 20, 30, N. Aí quer dizer que esse atributo para essa entidade pode ter mais de um valor associado a ele. Por isso, ele é um atributo multivalorado. Entendi. Entendeu? E por último, o atributo determinante. Consequentemente, eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês aqui agora. Deixa eu pegar aqui uma imagem. Tá lá. Professor, você poderia repetir, por favor? Só um momentinho, você só... Ah, tá. Vou colocar um negócio aqui. Não, pensei que você tinha... Você ficou quieto, eu não entendi. Não, eu não repeti, eu só estava abrindo uma imagem aqui. Ah, tá, que susto. Atributo determinante. O que a palavra determinante fala? Determinar alguma coisa. É esposa, professor. A esposa que é a determinante. É ela que manda. A gente que é homem só obedece. É isso? Exatamente. Determinante é como se fosse a última palavra? É. É sempre a da mulher, não é? A gente, na verdade, é sempre a nossa a última palavra, né? Sim, senhora. Estou fazendo. Não é? Exatamente. Brincadeira. Então, determinante é alguma coisa que é obrigatória. Certo? Nesse caso aqui, é obrigatório. E outra, determinante é o cara que manda. É ele que controla tudo. Então, o determinante, nesse caso, o atributo determinante é o atributo que vai distinguir os dados de uma linha de uma entidade. Olha que exemplo legal. Por que o CPF está em vermelho aqui e grifado? Porque ele é o atributo determinante. Esse atributo, ele nunca vai se repetir. Por quê? Porque ele é um conteúdo exclusivo. E aí vai entrar aquela pergunta que todo aluno fala. Ah, é o ID da tabela, né, professor? Pensa o que você quiser. Pode ser o teu ID da tabela, se você quer tanto falar do ID da tabela. Né? Mas é aquele atributo que ele vai ter mais força de distinguir uma linha de outra. Por exemplo, se eu pegar os dados do Henrique, nome do Henrique, telefone do Henrique, endereço do Henrique. Henrique, você é casado? Não. Não. Quem é casado aí? Da turma. Acho que ninguém. Casado, namora... Ah, eu namoro. Mora junto? Não. Não. Alguém mora junto? Não, só você, eu acho. Só eu, então. Então, vou usar eu como exemplo mesmo. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, eu, Leonardo, eu sou casado, certo? E aí, o meu endereço é o endereço Rua A e o meu telefone é o telefone XXXX, beleza? Fixo, telefone fixo, tá bom? A minha esposa, certo? A Karen, a minha esposa, ela também mora na Rua A, número igualzinho meu.
E o telefone residencial também é igualzinho meu. Ou seja, nós temos 2 dados que é compartilhado. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. O que é diferente entre eu e a Karen? Documento. Os documentos. Qual o documento que é único para cada pessoa? CPF. CPF. A professor data de nascimento. Eu já vi casal que faz aniversário no mesmo dia. Mas não tem o mesmo nome. Não tem o mesmo nome. Mas tem dados em comum, tá certo? Nós estamos elegendo um campo, um atributo, para ser o atributo determinante. Tá certo? Quem aí gosta de anime, jogo, desenho, essas coisas? Acho que quase todo mundo. Quase todo mundo. Alguém lembra disso aqui? Lógico. Lógico. Quem que são esses caras aqui? Power Rangers. Power Rangers. Se você não olhasse a cor, certo? Tirando o detalhe que era Power Rangers, mesmo era todo mundo igual. Você não concorda comigo? Sim. Todo mundo. Quem manda? A cor. Não, quem é o chefe dos 5? Vermelho. O vermelho está sempre na frente. O vermelho é que tem a espada mais legal. É ele que está na cabeça do Megazord, concorda? É. Todo mundo quer ser o vermelho. Todo mundo quer ser o vermelho. O vermelho é que diferencia tudo das ações dos Power Rangers, concorda comigo? Sim. Olha a associação. Puta, professor, que piada idiota é essa? Olha aqui, ó. Ó, atributo determinante. Olha o nosso atributo determinante aqui. É para nunca mais esquecer. CPF é o Ranger Nunca vermelho. mais. Beleza? Só que se eu perguntar na prova assim, o que é um atributo determinante, e você escrever assim, é o Ranger vermelho, eu vou dar um 0 do tamanho do Megazord para você. Tranquilo? Não, eu faria questão. CPF barra Power Rangers vermelho. Power Ranger vermelho, né? Mas é que assim, eu faço essa brincadeira, essa analogia, para você entender que não interessa se os campos são todos os campos vão trazer as características de uma entidade. Um campo tem que ser eleito para ser o determinante. Por quê? Porque lá na frente, esse cara vai virar a chave primária da tabela. E além de ser chave primária, que vai ser o objeto principal da tabela, ele vai servir como referência para a chave estrangeira em outra tabela. Entendi. Entendeu? Ah, professor, mas teve uma hora do filme do Power Rangers lá que veio o Ranger branco, mas ele era o cabação, ele ficava lá, quem mandava era o vermelho ainda. Entenderam? Sim. O atributo determinante, ele impede que você tenha duplicidade de informação. Olha lá. Tranquilo, pessoal? Sim. No caso, seria só o CPF mesmo, né? Isso Professor, posso fazer uma pergunta? Pera, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ah, professor, se não tiver o campo CPF na tabela, não tem atributo determinante, dou-lhe uma bufetada na orelha para arrumar todos os parafusos que você tem para colocar no eixo. Eu usei um exemplo. Para cada tabela, vai ter que ter um campo que vai ser desse jeito. Ah, professor, tem uma tabela de produto lá que não tem jeito, não. Uma tabela de venda lá que não tem jeito, não, porque vai dar duplicidade. O que eu vou ter que fazer? Você vai ter que eleger 2 ou mais campos para serem determinantes. Professor, eu tenho uma tabela de produto que não tem informação, não tem assim, atributo para colocar. Cria um atributo identificador para isso. Certo? Que aí é o tal do ID da tabela que vocês estão falando. Quem queria fazer pergunta? Quando uma pessoa morre, o que acontece com o CPF dela? É passado, a outra pessoa ou... É dado baixa. Nunca mais repete o CPF? Não, aparentemente... CPF cancelado. É, cancelado. Até onde eu sei, não aparece mais, não. Tá. É porque tudo é atrelado ao CPF, né? Vamos supor. Vou usar o C, Augusto, como exemplo. Tá? Uhum. Augusto passou a vida inteira dele dando cano na Receita Federal. Beleza? Uhum. Passou a vida... Aí o Augusto bateu as botas. Certo?
10, 20 anos depois nasceu, sei lá, o José. E aí precisavam do número do CPF. Foram lá e pegaram o CPF que era do Augusto e deram para o José. Tá certo? Uhum. Aí você sabe como é serviço público, né? Eu não estou questionando. Minha mulher é funcionária pública. Mas tem serviço público que o cara deixa lá 15, 20 anos. Aí um dia que ele não está fazendo nada, ele... Vou fazer mal para alguém. Ele tá lá no computador. Olha, tem um CPF aqui que o cara passou a vida inteira dando calote na gente. Vamos buscar ele. Na hora que puxa, tá atrelado ao José. E aí? Essa bomba é do José ou é do Augusto? Do Augusto. É do Augusto. É por isso, eu entendo assim, que o CPF, depois que ele é cancelado, ele é cancelado. Aquela numeração... Eles Só devem ir se- aumentando Vai, também, tipo né? assim, impedir de usar aquela numeração, né, no caso. Isso. Só se aquilo... Eu vejo assim. Tranquilo? Tranquilo. Mais alguma E pergunta? o que acontece se chegar no número máximo de CPF? Cara, aí você pegou. Vão adicionar um novo dígito, como fizeram? Já fazem isso com o telefone, né? Então. Eu já não sei. Mas a combinação aí é grande, né? A combinação é grande, mas é finita. Somos 7 bi. 3, 6, 9, 10, 11. São 11 dígitos. Cara, dá uma combinação pesada, hein? Para cada bloco, você tem 9 combinações. Aqui dá 9, 3 vezes 9, 27. O professor pode ter mais de um atributo determinante? Pode. Quer exemplo? Pode ser tipo como o CPF e a matrícula do funcionário? Pode. Mas eu vou dar um exemplo mais prático para você, que se você for programar isso no mercado de trabalho, isso vai acontecer com você. Imagina que você tem uma tabela aqui chamada produto, certo? Tem aqui lá, na tabela produto você tem o ID do produto, a descrição do produto, TLR de venda, saldo. Ou você tava fazendo a conta pra ver quantos milhões. Tranquilo? Aham. 3, 4. Banana, Maçã, pera e uva. salada mista. 2,50. Real, sei lá, 3,20. Saldo. Tranquilo? Sim. Aí você vai fazer uma venda. Então você vai ter um cliente, certo? Vai Aham. ter CPF e o nome. Então vou colocando uma coisa para ficar mais simples. CPF. Pedro da Silva. Maria José. Tá usando o CPF das pessoas, professor. Certo lá, tá aqui. Quando você faz uma venda é uma pessoa compra alguma coisa mais de uma vez. Então, esse cara pode comprar vários produtos e um produto pode estar em vários, pode ser vendido para vários clientes. Então, a tabela venda, você vai ter quem é o cliente, qual o produto, qual a quantidade que ele comprou, certo? E qual a data, por exemplo. Qual a quantidade e o valor final. Tabela venda. CPF, Não. esse. Produto, esse. Quantidade, 10. Igual. Esse vezes esse. Pronto.
Tranquilo até aqui? Sim. Beleza. Você vai no mercado e só compra uma coisa? Não, você compra mais uma coisa. Se eu tiver só esse campo como atributo determinante, eu crio um problema. Opa, comprou mais um produto. Qual produto que ele comprou? Produto 2. Professor, mas aqui é igual. Quando eu tenho dois campos, vou colocar esses dois aqui. Ó. Quando eu tenho dois campos que são determinantes, eu analiso o conjunto. Esse conjunto é igual a esse conjunto? Não. Então, beleza. Esse conjunto é igual a esse conjunto? Não. Igual a esse conjunto? Não. Pronto. Tranquilo? Sim. Deu para entender, então, que você pode ter mais de um atributo determinante vinculado à tabela? Já trabalhei num software que tinha 6 colunas. Entendi. 6 colunas. E era uma tabela de itens de venda. Ele tinha lá a tabela venda e a tabela itens de venda. A tabela venda tinha os dados do cliente, para não gerar essa duplicidade aqui, que está gerando, né, dentro da informação. A gente vai ver mais para frente em normalização isso aqui. Aí eu tinha uma tabela venda que só tinha os dados do cliente, com nota, CPF, essas coisas tudo. E a tabela de itens que tinha uma coluna que fazia o vínculo com a tabela venda e os itens da tabela. Entendi. Mas aí lá o cara que desenvolveu o software na época, ele meteu acho que 6 campos. Era terrível. E o banco ainda por cima era Firebird. Era o ó do Borogodó. Firebird é ruim? Não, não é ruim. O problema dele é que chegou a 3 GB e pouco, ele começa a dar uns pau malucos. Tranquilo, pessoal? Sim. Tá bom. Nós temos uma situação chamada atributo no relacionamento. O que é isso? É quando uma característica, é quando um valor só vai existir se houver a relação entre duas entidades. E esse exemplo aqui é um exemplo bem claro, né? Então eu tenho ali uma entidade funcionária que está alocada em um departamento. O funcionário, ele tem nome e número de chapa. Beleza? Beleza. Porém, eu preciso guardar o salário desse funcionário. Para que um funcionário receba um salário, ele tem que estar ativo, ou seja, ele tem que estar associado a um departamento. Ah, mas professor, bota o salário ali no nome do funcionário ali, acabou. Mas e se ele tiver aumento salarial? E eu tiver que colocar mais um atributo ali para colocar a data do aumento? E se ele mudar de departamento? Como é que eu guardo o histórico de quanto era o salário dele no departamento anterior e qual que é no atual? Se ele sair, ele vai continuar tendo salário? Não. Não. Ou seja, essa característica salário, esse atributo só vai existir se houver a ação de relacionamento entre a entidade funcionária e a entidade departamento. Entenderam? Mais ou menos. O que é o menos aí, então? O mais eu tô de boa, quero saber o que é o menos. Na real, tô perdido. Perdido. Não tem nenhum mais. É. Não tem nem o mais e nem o menos. Vamos lá. O que você não entendeu? Pode falar com qualquer palavra.
Qualquer palavra? Qualquer palavra. Tudo. Beleza. Atributo no relacionamento. O que é um atributo? O atributo é um adjetivo, uma característica é alguma coisa que eu quero guardar de uma entidade. Tá certo? Certo. Quando eu falo um atributo no relacionamento, eu quero dizer que esse adjetivo, essa informação, só vai existir se a entidade A se relacionar com a entidade B. Caso não haja nenhuma interação entre as duas entidades, isso aqui não existe. Tá, mas tem... qual o exemplo de um... Por exemplo, tem como o funcionário não ter relação com o departamento? Você trabalha? Sim, Já trabalhou em outra empresa antes da que você está hoje? sim. O dado que está lá naquela outra empresa que você trabalhou, ele não existe mais ou ele existe ainda? Ah, existe. Existe. Pronto, está respondido. Ah, tá. Henrique, uma coisa que a gente tem que pôr na cabeça... É o Henrique que está perguntando? Isso. Isso. Uma coisa que a gente tem que pôr na cabeça é o seguinte: dado em banco de dados, a gente não apaga. Tá certo? Tá. Só Certo. quando é necessário. Só quando tem algum erro, alguma coisa. Mas o dado em si a gente não apaga. Então quer dizer que todo funcionário que passou pelas casas americanas, pelo McDonald's, o registro dele está lá dentro? No Brasil, tá. Entendi. Eu vou contar um caso que aconteceu para você ter uma ideia. Você sabe que todo começo de ano a gente tem que fazer a declaração de imposto de renda, concorda? Sim. Aí a empresa passa para você o quê? Aquele demonstrativo de renda, de rendimentos, no informe de rendimentos. Certo. A Unopar, ela disponibiliza para a gente lá no portal Veritas. Tinha uma professora amiga nossa que ela estava trabalhando na Unopar presencial. Ela saiu e foi para o virtual. Ela saiu no meio do ano. No outro ano, ela recebeu o informe de rendimentos das duas, tudo certinho. Passou-se 5 anos, ou 7 anos mais ou menos, a Unopar teve que fazer uma correção no informativo de rendimentos de anos anteriores. O que aconteceu? Teve que revisar todo mundo daquele período que a Unopar tinha que fazer o rendimento, o informe de rendimentos, quem eram os funcionários e fazer todo o cálculo novamente. Se a Unopar não tivesse mais aquela informação dos funcionários, o que vai acontecer? Isso não vai ser possível. Se a justiça que mandou que a Unopar refizesse o cálculo, por exemplo, de tudo aquilo que foi pago para os funcionários, para recalcular os informes de rendimentos do ano de, sei lá, de 99, a Unopar falou, eu não tenho como, porque eu já paguei toda a informação que está aqui dentro. 99 é cara que não existe mais. Entendi. Entendeu? Outra coisa, uma coisa que a gente consegue é desse jeito. Tendo salário no relacionamento, eu consigo guardar os salários referentes a todos os departamentos que o funcionário passar. Tá certo? Se o funcionário, ele é office boy, ele entrou como office boy na empresa, então ele está no departamento, sei lá, de compras, certo? Então ele tem o salário. Ele deixou de ser office boy, ele virou vendedor, ele foi para o departamento de vendas. Então ele mudou o departamento e mudou o salário. Eu consigo ter um histórico relativo a esse funcionário, quais são os departamentos que ele passou, e nos departamentos que ele passou, quais eram os salários que ele tinha naquele departamento. Entendi. É por isso que lá na tua empresa, quando você tem o dissídio, você tem a remuneração salarial, se chegar alguém do Ministério do Trabalho e falar assim, o Henrique foi lá e denunciou que não teve os resultados, o salário dele, no lugar de aumentar, está diminuindo. Certo? Certo. Se ele chegar lá na empresa e pedir, a empresa consegue provar, fala, não, ele tinha esse salário, foi para esse salário, foi para esse salário, foi para esse salário, ele mudou de profissão aqui, fez aquilo. Entendi. Utilizando toda essa teoria, essa técnica aqui.
Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Mais alguém? Não. Pessoal, é assim, ó. Ô, professor, mas tipo assim, aí no funcionário tem o nome do funcionário, no caso, né? Tipo lá, o funcionário é acoplado com o departamento. Ah, Isso aí é de um funcionário só, né? sim. Daí Não, se, tipo, aqui essa entidade é para todos os funcionários relativos a todos os departamentos. mas daí se como o salário tá dos funcionários tá acoplado no departamento, Hum, aí vai ser um salário para todos. não, não. O funcionário para o departamento. Aí o salário do funcionário no departamento. É porque para cada funcionário é um relacionamento, né? Exatamente. Ah, tá. É isso que eu queria entender. Tá? É assim, ó. É aquele caso, o Joãozinho ganha mais que Maria às vezes, entendeu? É. Infelizmente. Vamos fazer assim, ó. Vou pegar aqui um quadro grande. Esse é o quadro de funcionário. Tá bom, José? E esse Tá, aqui, ok. esse aqui vai ser o quadro de departamento. Tá lá. Beleza? Sim. Imagina que cada quadradinho. Que cor verde? Cada quadradinho verde que eu colocar é um funcionário. A gente vai ter aqui uns 4 ou 5 funcionários. Beleza? Em Beleza. azul, eu vou colocar 2 quadradinhos, que são os departamentos. Caramba, meu Deus, tem que ter. Olha lá, vou ligar esse cara com esse, vou em vermelho. Certo? Certo? Esse cara com esse cara com esse cara com esse aqui e esse cara com esse aqui. Tá vendo que cada um tem uma ligação direta? Ah, sim. Imagina que uma estrelinha dessa aqui é um salário. Ó, estrelinha amarela. Então, esse aqui tem um salário, esse tem um salário, esse tem um salário, esse tem um salário. Para cada relacionamento entre eles, há uma estrelinha associada. Tá certo? Se por um acaso esse cara aqui não tiver mais, essa estrelinha some. Tá certo? A estrelinha some. Professor, se esse cara aqui mudar de departamento, beleza, ele vai mudar de departamento. Mudou. E se o funcionário receber um aumento, por exemplo, tem que Não, fazer mas é, outra relação? não, é aí que eu vou falar para vocês. Porque a gente tá avançando no conceito. Tá, Como a gente tem esse atributo aqui no relacionamento, que a gente está mexendo com macro ainda. A gente não está detalhando, beleza? Lá na beleza. frente, aqui nós vamos ter um relacionamento do tipo N para N, certo? Um funcionário pode estar alocado em vários departamentos, um departamento pode ter vários funcionários. Esse relacionamento, lá na frente, quando a gente normalizar, ele vai deixar de ser relacionamento e vai virar uma tabela. Aí nós vamos poder colocar mais atributos dentro dela para manter as informações, por exemplo, de alteração salarial, data do último salário, essas coisas. Entendeu? Por Entendi. exemplo, o José trabalha no departamento de vendas. Ele entrou em janeiro de 2021. Em julho de 2021, ele recebeu um aumento, porque ele se destacou. Certo? Então, a gente vai fazer o quê? Ele não mudou, ele só mudou o salário. Então, naquela data, na data tal, houve uma remuneração diferente. Pum, registro novo. E assim sucessivamente. Beleza. Tá? Entendeu? Mais alguma pergunta? Tranquilo.
Cara, é o seguinte. O que nós vamos mais ter discussão dentro da sala de aula vai ser essa questão de por que que é assim, entendeu? Por que que é assim? Não tente martelar ou nem dar burro na cabeça, bater a cabeça na parede para ver se abre e se consegue entrar a informação mais rápido na cabeça. Porque isso, às vezes, vai passando com o tempo. E na hora da prática, vocês vão ver que é muito mais simples. Por que a gente não vai para a prática direto, professor? Porque se a gente entrar direto na prática sem conhecer os conceitos de como chegar naquilo, eu não estou preparando vocês para o mercado na área de computação, nem para a área de banco de dados. Eu estou preparando vocês para ser robô. Tá? E a minha intenção não é essa. A minha intenção é preparar vocês para entender e poder construir. Eu não quero que vocês deem manutenção, eu quero que vocês construam. Tá certo? Vamos lá, vamos falar de grau de relacionamento. O que é grau de relacionamento? Catar a moto e sair aqui, ó, com a namorada na garupa? Arrastando todo. Raspando tudo? Não. Grau de relacionamento é a quantidade de entidades que pode estar associadas umas a outra. É o número de entidades que relacionam entre si. Beleza? Beleza. Então, Isso pode ser muitos, no caso. O quê? Pode ter vários graus de relacionamento em uma. Na verdade, a gente tem 2. É isso que eu ia perguntar, se isso aí era finito ou não. Nós temos 2. Não é uma coisa meio slam que o cara pode ter quantas esposas ele quiser. Entendeu? Porque, na minha opinião, o cara é maluco. Né? Aí tem 2 tipos. O binário. É grau de relacionamento 0 e 1, professor? Não. É um grau de relacionamento entre 2 entidades distintas ou não. Ou não? Eu posso ter relacionamento com uma entidade só? Pode. Você pode ter um relacionamento com uma única entidade. Ela se relacionar com ela mesma. Pessoa possessiva, ela não gosta de se misturar. Entendeu? Se ela tem que se relacionar, ela casa com ela mesma. Sabe essas coisas novas que a mulherada está inventando agora? Eu vou casar comigo mesmo. Entendeu? Uhum. Sem ofensa, pessoal, só brincadeira. Tá? Gente, tem a Valentina. Se a Valentina ficar brava comigo, eu tô lascado. Ó, então o autorrelacionamento é o quê? É quando a minha entidade tem a necessidade de conversar com ela mesma. Professor, dá um exemplo. Funcionário. Quem é que trabalha em loja que tem gerente? Eu. O José. Beleza. Ô, José, como é que é o nome do teu gerente? Marcos. Marcos. O Marcos, para a empresa, ele é um funcionário como você? Claro. Claro. Então, o Marcos e o José são... Só que ele tá num grau bem mais acima de mim. Sim, O Marcos e o José são 2 entidades distintas? Não, eles são a mesma entidade. Tem a entidade funcionário. Ah, tá. Entidade funcionário. Porém, o tipo do funcionário José é diferente do tipo do funcionário Marcos. O funcionário Marcos tem um adjetivo para ele que é gerência e o José, ele é funcionário comum. Entendi. Entendeu? Lembra da bibliotecária que a gente fez lá atrás? Sim. Uma bibliotecária gerencia várias outras bibliotecárias. Várias estagiárias bibliotecárias, né? Uma estagiária gerenciada por uma única bibliotecária. Entenderam? Sim. Depois nós temos o grau de relacionamento do tipo enário. O que é enário? Entre mais de 2 entidades distintas. Tá ok? Então tem essa possibilidade? Tem sim.
Mas se isso aqui acontecer em banco de dados e não sumir na normalização, alguma coisa errada tem. Tá? Que tipo Existe de coisa errada teria? alguma análise, né? Não dá para falar qual a coisa errada que tem, porque senão vai se tornar um clichê de todo mundo, né? Existe um modelo de dados. Vou até mostrar para vocês. Que é conhecido como Snowflake, certo? Que é esse cara aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui, ó. Esse aqui é um modelo que você tem um modelo do tipo enário, certo? Onde todo mundo conversa entre si, tá? Nesse caso, há a possibilidade de ter, né, uma conjunção enária aí. Comumente não se tem, tá? Mas se há necessidade, não tem problema. É um grau do tipo enário. O autorrelacionamento, que é dentro do binário, certo? É quando uma entidade ela tem a necessidade de conversar com ela mesma. Por quê? Porque ela está fazendo um relacionamento entre objetos do mesmo tipo. Né? O exemplo aqui no caso é funcionário, certo? Um funcionário gerencia vários outros funcionários. Um subordinado tem um gerente como único responsável, tá certo? Tá, no meu setor nós somos em 9. Não entendi, Fiquei meio cortou. perdido. Você Cortou. poderia explicar um pouco de novo? Porque eu fiquei meio perdido no autorrelacionamento. O autorrelacionamento, ele se dá no relacionamento da entidade com ela mesma. Por quê? Porque há uma necessidade de que uma ocorrência dessa entidade tem que se relacionar uma ou várias vezes com ela mesma. Exemplo, funcionário. O funcionário gerencia muitos subordinados. Um funcionário gerencia muitos subordinados. Um subordinado é gerenciado por um único gerente. Tanto subordinado quanto gerente é funcionário para a empresa. Entendeu, Luiz? E quando isso for uma pirâmide? Por exemplo, do coordenador para o gerente, do gerente para o funcionário. Tem alguma diferença? Então, dá para fazer do mesmo jeito. Entendi. Do mesmo jeito. Só que aí, por praxe, deixa eu pensar. Você vai ter mais de um relacionamento. Autorrelacionamento, tá? Gerente, vamos supor que é funcionário, gerente, diretor. 3. Você vai ter 2 autorrelacionamentos. Ah, tá. 2. Um de subordinado para gerente e outro de subordinado para diretor. Tá, entendi. Tranquilo? Tranquilo. Alguma pergunta? Como é que fica isso na tabela do banco, professor? Ficaria assim, ó. Nome. Vou colocar aqui, gerente, diretor. Matrícula. 1, 2, 3, 4, 5.
for gerente, ele vai ser 1, que é verdadeiro. Se não, é 0. Mesma coisa para diretor. Entendeu? Eu sei quem é o gerente de quem aqui? Sei. Tá? Essa é a característica. Tá certo? Aqui eu estou dizendo quem é gerente de quem. Quando eu faço o autorrelacionamento, eu vou estar colocando aqui, por exemplo, ID gerente. Na verdade, nem precisa disso aqui. Vê. Diz assim. E gerente ID diretor. Aqui, ID gerente 1. Esse é o diretor. Não é só 0 e 1. Não, porque aqui eu estou passando. Qual é o ID do gerente desses caras? 1. Qual é o ID do diretor? 6. Eu sei que esse cara é o diretor e esse cara é o gerente. Se eu fizer um select no banco, eu faço quem é diretor do gerente 1? Quando o gerente for 1 e o diretor, quem que é? Eu consigo trazer. Quais são todos os subalternos ao diretor 6? Eu consigo trazer aqui. Deu para entender? Sim. Se tiver preenchido, Aqui é o ID do funcionário que é diretor. Aqui é o ID do funcionário que é gerente. O que não está preenchido é porque ele não pode ser o gerente dele mesmo. Por exemplo, o 2, o que ele é? Nada. O 3, o que ele é? Nada. O 4, o que ele é? Nada. O 5, nada. O 7, 8, 9, 10, nada. Ele é subalterno. Normal. E aí? Filé. Filé de pescoço? Filé do boi. Tá bom. Tranquilo, pessoal? Não, professor. Eu, sinceramente, fazer corte e costura. Vai ter problema do mesmo jeito lá. Só que não é tão complexo quanto esse aqui. Né? Pensaram aí? Se é isso que vocês querem para a vida de vocês ainda? Dá tempo de desistir ainda? Tá. Dá tempo. Eu não Só pagar. aconselho. Eu não aconselho. É minha primeira aula, mas até que tô gostando. Tá gostando? Vai ficar mais gostoso quando a gente começar a programar em banco, você vai ver. Espero que não tenha sido ironia, mas. É sério? Falando sério. Na outra faculdade que eu tava, não sei se ele começou por um caminho diferente, mas já estava tratando direto com código binário, número decimal, hexadecimal. Mas aí é outra coisa, né? Aí é fora daqui. Não tem nem por que tratar em código binário aqui dentro. Nós vamos chegar numa coisa mais ou menos assim, ó. São lógico de cara. Sem dar uma base, sem explicar nada. Oi? Não, é que ele falou, a faculdade que ele tava já tava dando código binário, essas coisas. Tem faculdades que já começam no primeiro semestre, já tá vendo linguagem de programação, sem ver Sem entender o caminho das pedras. Augusto. Oi. Ó, nós vamos chegar nisso aqui depois, ó. Em transformar aquilo que nós estamos criando lá, que são isso aqui, ó, que é as tabelas, certo? Uhum. Em modelos programáveis de banco de dados. Aqui eu estou pegando as entidades que eu criei anteriormente
e fiz uma rotina de importação de uma tabela para outra, de um cadastro de motoristas que veio de uma tabela de Excel. Vai percorrer um por um e vai fazer associação em cada campo correspondente. Cada coluna dessa tabela motorista aqui era um atributo lá no conceito de modelagem de entidade de relacionamento. Professor, dá para o senhor mostrar como vai ficar o banco? Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Deixa eu ver o que é isso. Aqui, ó. Quando nós terminarmos a nossa disciplina esse semestre, a gente vai estar com capacidade de produzir isso aqui já. Só que aqui não tem um relacionamento, tá vendo? É um banco sem relacionamento. Pode, professor, acontecer isso? Pode. Pode acontecer. Tá? Professor, por que pode acontecer? A maioria das vezes, quando acontece isso, você tem um banco de dados que ele tem uma extensão muito grande de informação. Tá certo? E aí você desnormaliza ele no sentido de relacionamento para ter uma melhora de performance. Entendeu? Uhum. Quando você tem um relacionamento entre duas tabelas, você tem uma chave estrangeira que liga as duas. Se ela tiver obrigatoriedade nas duas pontas, ele vai fazer o quê? Se você fizer inserção em A, ele vai verificar se existe dado relacionado que você está colocando em A e em B. Então, você tem um atraso para fazer isso. Quando você quebra esse relacionamento, você só faz a inserção direta sem fazer nenhum tipo de checagem. Não tem nenhum delay, no caso. Hein? Não tem ninguém que coloca um sinaleiro no meio termo e falar se você pode ir ou não. Não tem um radar de velocidade. E quando uma tabela dessas corrompe, professor, o que faz? Senta e chora? Dificilmente corrompe. Dificilmente corrompe. Porque assim, João, toda vez que a gente faz um processo de segurança em banco de dados, que é, por exemplo, um backup, os mecanismos de banco de dados hoje de backup, eles só vão corromper se você tiver problema de disco. Certo? Dificilmente vai acontecer uma outra coisa. Existem técnicas que o banco fica offline, ou ele fica só em read-only, ou fica inacessível, mas você consegue, através do banco de dados, fazer ele voltar, sem problema nenhum. Tá? Mas se por um acaso acontecer, você tem que pensar já nos métodos de segurança que você teve, como, por exemplo, backup. E se você faz backup constante, todo backup que o banco de dados faz, ele faz uma checagem do arquivo de backup, que é um restore, entre aspas, que ele faz, para saber se tem algum erro ou não. Se não tiver erro, pode ficar tranquilo. É porque lá na empresa o backup do Pentaho, que é o banco de dados lá, roda toda meia-noite. Aí vai com uma hora dar pau nesse... Pentaho não é banco de dados. Pentaho é o programa que gerencia o banco de dados. É uma aplicação que ela pega dados de um lado e joga para o outro, né? Sim, sim. O Pentaho, o pessoal usa bastante Pentaho para fazer mineração de dados, né? Minera de um banco e joga para o outro. Né? Sim, sim. Ele é bem leve, é bem prático ele, né? Sim. A construção dele é tipo um Legozinho, né? É bem legal. Isso, é bem intuitivo. É bem intuitivo. Eu já usei Pentaho para fazer, na época que a gente foi implantar nota fiscal eletrônica numa empresa que eu trabalhava, a gente não tinha tempo hábil para desenvolver a aplicação em Delphi. Aí nós descobrimos um Pentaho para que pelo menos o arquivo gerado no nosso sistema, que era muito simples de gerar, o Pentaho pegava e jogava no web service da Receita. Numa outra aplicação que jogava no web service da Receita. Né? A gente usava o Pentaho. Ele ficava rodando no Systray da máquina, aquele reloginho que tem aqui do lado da máquina, sabe? Sim, sim. Era bem legal, bem legal. Bem Pentaho é legal, sim. Ele funciona tipo estrutura de decisão, né? Isso. Se der certo, faz isso, se não, faz aquilo. Exatamente. Vamos lá. Então, o relacionamento ternário, como é que é? Olha lá. Considerando o diagrama, o fornecedor fornece para o projeto usa material, o fornecedor vende material. Então, fornecedor faz relação com o projeto com material e fornecedor com material. Fornecedor com material, tá aqui.
Projeto com material está aqui. E fornecedor com projeto está aqui. Ou seja, nós temos um quadrado aqui, certo? Montado, um retângulo montado. Quando isso acontece, a gente tem o quê? Um relacionamento ternário. Se a gente for fazer a leitura, vai ser assim, ó. O fornecedor fornece material, o projeto usa material, é isso? E o fornecedor fornece para o projeto. Tranquilo, pessoal? Sim. O que é esse atributo grifado aqui? Código do fornecedor? O que ele é? Que tipo de atributo? É um atributo decisivo? Não. Determinante. É tipo Beleza? CPF. Toda vez que você vê um atributo grifado embaixo, ele é um atributo determinante. No Se caso da tiver- empresa, o CNPJ da empresa. Exatamente. No caso do projeto, o código do projeto. Agora, vamos supor que tivesse aqui assim, ó. Que tipo de atributo seria esse? Sei lá, o fornecedor tem mais de uma fábrica, não sei. Ó, ele tem mais de um endereço. Isso. Multivalorado. Atributo multivalorado. Caralho. Muita informação, né? Confunde um pouco os nomes, né? Confunde. Então vamos lá. Para se aplicar a cardinalidade, nós vamos considerar a ocorrência de par de entidades e definir a quantidade de ocorrências da entidade restante. É a mesma coisa. O quanto que fornecedor fornece de material, o quanto de material é fornecido por fornecedor. O quanto de material o projeto usa e quanto de material é fornecido para o projeto. E quanto que fornecedor fornece algo para o projeto. Certo? Tranquilo? Não está tranquilo. Mas vai ficar, fica tranquilo. No fim, a gente se entende. Professor, como é que faz a leitura do DER, do diagrama, então? A gente sempre vai fazer a leitura do seguinte. O instrutor ministra nenhuma ou várias aulas. Instrutor é o quê? Uma entidade. Entidade. Aulas. Outra entidade. Outra entidade. Ministrar é a ação que instrutor exerce sobre instrutor ministra aula. Então, é uma ação que instrutor exerce sobre aula. Quantas aulas ele ministra? Uma. Nenhuma ou várias. Então, essa cardinalidade é referente a aulas. Nenhuma ou várias. O instrutor, que é essa entidade que a gente tem aqui, ele tem. Quem tem nome e telefone? Quem Instrutor. tem nome e telefone? O instrutor. Então, isso aqui é característica de quem? Da entidade. Da entidade instrutor. A aula, ela deve ser ministrada por somente um instrutor. Então, a aula deve ser ministrada por somente um instrutor. A aula deve ser ministrada por somente um, quer dizer, obrigatoriamente, e só pode ser um. Tá aqui, ó, somente um. Beleza? Uhum. A aula é de propriedade da aula o quê? Data e horário. Data e horário. Então, data e horário é característica de Aula. Entenderam como faz uma leitura de um DER? Uhum. Sim.
Até aqui é muita informação, é coisa que a gente vai ainda mexer, mas não na semana que vem, na outra a gente vai fazer uma aplicação e montar um DER utilizando todas essas características, tá certo? Certo. Sim. Revisem essa aula depois, tá? Para vocês. Peguem o material que está lá no Classroom, que está no AVA também, tá bom? Tranquilo, pessoal? Sim. Alguém tem alguma pergunta? Não. Só revendo a aula. Só arrebentar. Então tá bom. Bom Qual descanso vai ser para a todo tarefa, mundo. professor? Ô, professor, sem Não ficar importa muito, sem ficar muito repetitivo, que eu já tinha perguntado, Pode questão das perguntar. atividades. Acho que porque eu e mais uns 2 ou 3 alunos entramos recentemente. Como que ficou os trabalhos? Você já tinha passado? Não sei se já passou mais de um. Eu passei um trabalho só. Vocês já estão com acesso ao AVA? Sim. Já? Vocês conseguem até o final da semana que vem me entregar a unidade 1 e 2 das atividades do AVA? Sim. É? Então vocês vão fazer o seguinte, ó. Lá no AVA, quem que é? É o Henrique, quem mais? Eu, Augusto. E o Augusto. Vocês vão entrar na disciplina de vocês de modelagem de dados e vai ter a unidade 1 e 2. Todos os exercícios que tem aqui nessa unidade 1 e 2, eu quero que vocês façam e me mandem o print, que ele vai ficar azulzinho aqui, ó. Só o print disso aqui. Tá? Tá. Que vocês Só um tiveram- print dessa tela. Só o print. Da Manda tela. onde? No WhatsApp? Não, no e-mail. Tá? Qual que é o meu e-mail, professor? Meu e-mail é esse aqui, ó. O Matheus Veloso, o que sofreu um acidente, ele foi para fazer fisioterapia. Até ele mandou uma mensagem antes de começar a aula, se eu podia ajudar ele depois, mas Eu acho que ele falou também não consigo comigo. entregar. É o não cara sei da se- moto, né? É, o cara da moto. Ele falou comigo. Ele Ele conversou falou comigo. contigo? Ah, não, só ia perguntar, porque aí eu ia falar para ele, entendeu? Aham. Só Ô, Augusto e Henrique, vocês estão no WhatsApp da sala? Sim. Tá? Então eu vou colocar lá no WhatsApp da sala. Ah, não, o grupo que tem você? Acho que não. Não? É um que dava pra entrar pelo QR Code? É. É, eu tô nesse. Tá? Uhum. Você não tá... Não, acho que da sua matéria não. Então, peraí. Caramba, que beleza que eu tô. Você vai passar a tarefa para amanhã? Não. Não? Ô, Henrique, pode escanear esse QR Code aí. Você falou no começo da aula aqui, por isso que eu tô Não, perguntando. eu vou passar amanhã o trabalho do segundo bimestre. Ah, tá. Tá. Vai ser na mesma pegada do primeiro, professor? Não sei. Até amanhã eu vou decidir. Tá, ok. Beleza, professor, entrei aqui. Entrou? Eu vou colocar lá no WhatsApp da sala o meu e-mail. Então, o que vocês fazem? Até sexta-feira vocês me enviam, que daí eu faço a... Nessa sexta? Sexta que vem. Tá. Que daí eu faço a troca da informação. Beleza? Meu e-mail é esse aqui. Tranquilo. Tá? Aí lá no e-mail você coloca, professor, eu sou o aluno que entrei depois. Me fala o que é, tá? Tá. Vou explicar certinho. Uhum. E aí aproveita, o Henrique, lá na descrição do grupo da sala, não sei se o Augusto também, tem o Classroom da sala, onde tem todos os materiais, todas as coisas que eu coloco lá também. Ah, tá. Vou entrar pra ver aqui. Tá bom? Beleza. Então tá bom. Pessoal, é só isso hoje então. Bom descanso. Valeu, professor. Boa noite. Valeu. Obrigado. Qualquer coisa, chama nós. Beleza? Tamo Valeu, junto. professor. Obrigado. Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Professor, Boa noite, tchau. Oi. só para mim saber, você já então falou com o que sofreu o acidente, né? Sim, ele falou comigo no WhatsApp, ele conversou, mandou umas mensagens. Ele até perguntou se eu queria ver as fotos, eu falei, não, negativo. Não, beleza. Eu só tô perguntando que senão eu ia passar para ele, só por isso. Não, qualquer coisa, se ele tiver alguma dúvida, pode falar para ele entrar em contato comigo direto, sem problema nenhum. A não ser que eu acho que ele vai querer uma ajuda sua, assim, para na matéria, para alguma coisa. Não, eu sei. É mais a questão da entrega desse trabalho, por isso que eu perguntei. Ah, não, se ele, a mesma coisa para ele, tá?
Se ele não fez o trabalho, ele pode me entregar até sexta-feira da outra semana. Da outra semana. Isso. Tá ok, então. Muito Tá bom? obrigado, professor. Nada. Tchau, 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 tchau. gente. Bom final de semana, inclusive, aí. Para você também. Bom final de semana.